Sejam todas bem-vindas a mais um Eu, Você e um Vinho. E a pergunta de hoje é a seguinte: como se tornar autoridade no meu nicho? Essa é uma pergunta feita frequentemente por vocês. Vocês sempre têm esses questionamentos. E para situar vocês, vamos primeiro entender o conceito do que é ser uma autoridade, o que é autoridade em si, tá? De acordo com o Google, autoridade é direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. Trazendo para o linguajar mais simples, autoridade nada mais é do que o poder de instruir alguém, tá? Ou seja, para que você se torne uma autoridade, você precisa ter bagagem, você precisa ter conhecimento, mas não um conhecimento raso sobre um assunto, conhecimento mais aprofundado, ao ponto de você conseguir instruir outras pessoas. Você precisa ser expert no assunto em que você aborda aqui no digital, nas suas redes. Você precisa ser um expert nisso. Porque como você vai instruir alguém, como você vai fazer com que as pessoas vejam esse poder de autoridade em você, se você tem conhecimento raso sobre o assunto, se você não tem um aprofundamento mais sobre o seu nicho, tá? Então, o primeiro passo para que você se torne essa autoridade perceptível pelas pessoas é você ter um conhecimento, uma bagagem mais aprofundada sobre o tema que você aborda nas suas redes sociais, tá? Então, você precisa dominar o assunto que você aborda. Você precisa criar estratégias, né, de post, de conteúdos, não simplesmente só para postar. Ah, tive uma ideia aqui, vou postar. Não, você precisa ser estratégica naquilo que você coloca nas suas redes sociais, né? Nas redes que você atua, você precisa saber o porquê que aquele conteúdo está ali. Qual é o fundamento daquele conteúdo? O que eu quero ensinar com aquele conteúdo, né? Qual é o objetivo daquele conteúdo? É ensinar, é conexão, é motivar, é vender. Qual que é o objetivo daquele post? Qual é o objetivo da minha live, do meu vídeo, do conteúdo que eu estou ensinando para as pessoas, que eu estou passando para as pessoas? Qual que é o objetivo? Você precisa ter isso claro. Porque uma autoridade, ela não faz as coisas simplesmente surgiu na minha cabeça, vou fazer. Não. Ela sabe o porquê que ela está fazendo. Ela sabe as consequências que aquele conteúdo vai causar, o impacto que vai causar na sua audiência. Então, você precisa sair um pouquinho do comum, do que todo mundo faz, daquele conhecimento raso que todo mundo tem, e começar a se aprofundar no seu nicho, naquilo que você quer atuar, naquilo que você quer que as pessoas te percebam como autoridade. Você não chega falando, eu sou uma autoridade nisso. Não. A autoridade ela é percebida pelas pessoas. Vou dar um exemplo bem claro. Um juiz, ele não impõe a sua autoridade. Por que ele não precisa impor a sua autoridade? Porque as pessoas já sabem que ele é autoridade. Ou seja, a autoridade, o poder que ele tem já é perceptível por todas as pessoas. As pessoas olham e falam, não posso agir dessa forma com o juiz, porque ele tem o poder de fazer isso e aquilo. Então, não é algo imposto para as pessoas elas percebem você como autoridade, tá? Então, já tira isso, eu vou impor para alguém que eu sou autoridade sobre o assunto. Não, elas vão perceber conforme você for fazendo estrategicamente as coisas nas suas redes sociais, tá? Então, o segundo ponto que você precisa ter, né, para que a sua autoridade seja percebida pela sua audiência, é você entender o porquê você faz o que você faz e você conseguir entender a sua audiência. Não é entender somente o seu público-alvo, que é importante, ou sua persona, ou seu avatar. Não, não é sobre isso. É você entender o que aquece o coração da sua audiência. Quais são as dores da sua audiência? Quais são os maiores sonhos da sua audiência? O que tira o sono dela quando ela coloca a cabeça dela no travesseiro?
Quais são os maiores problemas da sua audiência? Quais são as crenças que impedem a sua audiência de chegar num determinado objetivo? Você precisa entender isso. Entendendo isso, você vai conseguir ter mais clareza em qual tipo de conteúdo você vai querer investir mais. Se é o conteúdo que aborda mais a dor, é o conteúdo que aborda mais o desejo, os sonhos, entendeu? Então você precisa ter esse conhecimento do que aquece o coração da sua audiência, o que entristece a sua audiência, o que se passa aqui, ó, na mente dela. Entendendo isso, você vai conseguir ser mais certeira em todo o conteúdo que você fizer nas suas redes sociais, todo o conteúdo que você postar nas suas redes sociais. Você vai conseguir ser mais certeira. Quando você for dar a sua mentoria, fornecer a sua consultoria, você vai conseguir ir diretamente ao ponto, porque você entende a sua audiência, você sabe o que se passa na cabeça da sua audiência. Você tem essa ideia bem clara, então você consegue ir diretamente na ferida e ajudar com que a sua audiência chegue no objetivo que ela quer. E que você seja percebida como essa autoridade, como alguém capaz de fornecer os ensinamentos necessários para que a sua audiência chegue no objetivo dela. Então, qual que é o objetivo da sua audiência? Né? Sua audiência, ela quer, o sonho dela é se tornar uma milionária, o sonho dela é viver viajando, o sonho dela é construir a família, o sonho da sua audiência é conseguir dar uma sustentabilidade a mais para a própria família. Qual que é esse sonho da sua audiência? Qual que é aquilo que aquece, que faz a sua audiência acordar todos os dias de manhã? Você entendendo isso, você vai conseguir ir diretamente no que a sua audiência está precisando. E assim, os seus conteúdos, eles vão ser mais certeiros. Você vai saber o momento certo de usar o seu conteúdo para motivar. Você vai saber o momento certo de usar o seu conteúdo para ensinar, para causar conexão, trazendo experiências. Porque hoje em dia não é só você postar um conteúdo. Hoje em dia você precisa contar histórias. Você precisa ter um storytelling. Você precisa disso para que sua audiência consiga entender com mais precisão o que elas estão precisando. Às vezes a sua audiência nem sabe o que ela precisa, mas você, através do seu conteúdo, você consegue instruir e mostrar para ela que ela não está precisando que aquela situação A se resolva. Ela está precisando que aquela situação B seja resolvida. Vocês conseguem entender? Então, ser uma autoridade não é só você colocar um terninho, colocar um blazer e falar, agora eu sou a autoridade do meu nicho. Não, isso é o de menos. Mas é você fazer com que sua audiência perceba que você tem o poder e você tem realmente bagagem, né, e instrução para levar ela ao objetivo dela. O terceiro ponto. Quais vai ser essas ferramentas? Como que você vai fazer com que a sua cliente, o seu público perceba essa autoridade? Através do seu conteúdo gratuito, tá? Através das suas lives, das suas aulas gratuitas que você fornecer, através dos posts que você fizer, dos vídeos que você fizer para as suas redes sociais. Tudo isso vai fazer com que a sua audiência perceba esse valor e essa autoridade que você tem. Então, antes da sua audiência comprar de você, ela precisa primeiro confiar em você. Ela precisa saber que você realmente sabe o que você está fazendo. E aí você fala assim, coloquei um blazer, então eu sei o que eu estou fazendo. Não. A imagem, ela importa, mas ela não é essencial. Você precisa ter conhecimento. Por isso que eu disse bem lá no começo do vídeo, não seja alguém raso. Seja alguém que tenha bagagem, que tenha realmente conhecimento para fazer o que precisa ser feito. Então, invista muito em colocar conteúdos gratuitos que façam com que a sua audiência perceba essa autoridade e crie confiança em você. Porque só assim você vai conseguir vender e sua audiência vai conseguir entender mais, né, sobre o que você está oferecendo. Porque se você está entregando ouro no gratuito, imagina o que tem no pago. Imagine o que ela vai receber quando você der uma mentoria tete a tete, só você e ela, entendeu? Então invista nisso. Você pode sim se tornar uma autoridade.
E não é o blazer que vai te fazer isso, mas sim toda uma conjunção de fatores e de autoridade, de conhecimento que você vai ter sobre o assunto, o dominar o assunto. A partir dali, a sua audiência vai conseguir ter confiança em você e assim perceber a autoridade e que você tem esse poder realmente de instruí-las ao caminho certo e ao caminho que crie resultados.